capítulo de número 28, por favor. Nós pedimos aos irmãos que nos acompanhem nessa leitura. E depois, se fosse possível, eu gostaria que os irmãos permanecessem com as Bíblias abertas, para que nós possamos discorrer aqui alguns versículos da palavra de Deus. Preste bastante atenção nessa leitura, para nós entendermos o que Deus quer falar conosco nesta noite. Diz assim o texto, versículo 1 do capítulo 28 de Deuteronômio. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo, bendito o fruto do ventre e o fruto da terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos, e as tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que te levantarem contra ti. Feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quanto guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos meus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos seus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à sua terra no teu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás às muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não por debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que te ordeno para guardares e fazer. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses e para os servires. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, e o nosso irmão Nani Azevedo escreveu até um hino a respeito deste texto. Bendito serei na terra. Mas me chama a atenção que nós estamos aqui no 5º livro da Bíblia Sagrada. Nós estamos aqui no encerramento dos escritos de Moisés. Moisés, ele escrevera o livro de Gênesis, escrevera o livro do Êxodo, o livro de Levítico, o livro do Números, e agora ele está escrevendo o 5º livro da Bíblia Sagrada. Robert, ele escreveu esse livro com qual finalidade? Uma finalidade que muitos de nós estamos esquecendo nos dias da igreja contemporânea, porque na sexta-feira nós estávamos aqui no culto de jovens, e eu perguntei a respeito de um dos nossos obreiros que são veteranos, e ele me disse que tem 56 anos de fé, e eu acredito que desde o princípio da sua conversão, ele ouve a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, a Bíblia Sagrada. Mas a verdade é que muitos de nós estamos deixando de frequentar a casa do Senhor, estamos deixando de vir aos cultos, e agora me chama a atenção, porque Moisés vai escrever aquela nação com uma finalidade. Pergunta para mim, por favor, qual a finalidade? A finalidade era arrependimento.
repetição. O que Deus queria fazer era esclarecer, presbítero Cristiano, a nação de Israel, de que eles não poderiam deixar a palavra de Deus em segundo plano, que eles não poderiam deixar de examinar as Escrituras. Robert, que Escrituras são essas? As Escrituras que Moisés escreve demonstrando no Gênesis que Deus, ele é o grande arquiteto do mundo, o criador de todas as coisas, um Deus que cria sem pré-existência, um Deus que cria sem alguém ter lhe dado um projeto, um Deus que não somente cria, mas um Deus que zela, um Deus que cuida, um Deus que sustenta. Eu não sei você, irmão, mas desde que eu entrei pelas portas desta igreja nesta noite, eu sei que esse Deus está nessa casa, e Ele está aqui falando comigo e falando com você nesta noite. Sou eu que cuido, sou eu que zelo, sou eu que sustento, sou eu que permito você caminhar. Robert, mas as adversidades vêm, as provações vêm, as lutas vêm, mas Ele continua sendo Deus, cuidador de todas as coisas, que não nos abandona nesta noite. No livro de Levítico, Moisés vai escrever sobre a lei de Israel. Moisés vai dar ao povo a direção para que eles pudessem, ou melhor, no livro do Êxodo, passei um pouco na frente, ele vai dar agora a direção para aquele povo que havia sido cativo na terra do Egito. Nós sabemos que José, mais 70 pessoas entraram no Egito, existia ali um faraó, e nós sabemos que o povo cresceu, vamos resumir, e nós vemos agora Moisés partir daquela terra com aproximadamente 3 milhões de pessoas. E agora aquele povo sai dali, irmãos, e haviam ficado na terra do Egito, uma terra cheia de paganismo, uma terra cheia de mundanismo, uma terra onde eles tinham dificuldade de adorar a Deus como Deus, Ele queria o culto deles. E nós vamos perceber então que Deus, através das mãos de um menino que nasceu, cresceu no Egito, ficou 40 anos na terra do Egito aprendendo daquele lugar, depois mais 40 anos no deserto, ele agora então vai com uma grande mão e presença de Deus e autoridade, fazer com que a nação de Israel, que era cativa, saia da terra do Egito e vá rumo à terra prometida. Mas presta bastante atenção. Esse povo saiu sem lei, mas Deus, quando percebe que nós estamos nos distanciando dEle, Deus percebe quando a igreja está se distanciando dEle, eu sempre falo isso, e nós ouvimos isso na nossa escola bíblica, nós não precisamos de nada mais do que a lei do Senhor, que é a sua palavra, que santifica, que faz o homem retornar a Deus, que faz o homem se arrepender, que faz o homem ter uma nova vida. Nós conhecemos essa lei e ouvimos falar dela. Lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 20, nós ouvimos lá aqueles 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, e várias outras coisas que nós ouvimos ali. Mas segundo a tradição judaica, não se tratavam apenas daquelas 10, mas se tratavam de 613 leis de cunho moral, de cunho civil e de cunho cerimonial, que a nação de Israel precisava guardar no seu coração. Robert, por quê? Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o Deus que cuida dos detalhes da nossa vida. Eu sei, e nós, Assembleia de Deus, gostamos sim de vir à igreja e nos vestir como os obreiros se vestem de paletó, mas Deus não está preocupado só com isso, Deus não está preocupado só com esse estereótipo, Ele quer mais de nós, Ele quer cuidar do nosso interior. É por isso que você está aqui nesta noite, e desde o princípio deste culto, quando nós estamos aqui, eu observava a igreja, e de vez em quando eu olhava para um irmão, ele estava levantando a mão e dando glória a Deus, eu olhava para o outro, ele estava enxugando os cantos dos seus olhos, porque Deus trabalha nos mínimos detalhes. Lá dentro da tua alma, onde nós não alcançamos, Ele alcança. Lá dentro da tua alma, onde nós não conhecemos, Ele conhece. Lá dentro do seu intelecto, aonde você pensa, e por um momento alguém pega o microfone e começa a falar, você diz assim, mas por que o irmão está falando aquilo? Porque a lei do Senhor, porque a palavra de Deus tem esse alcance. Robert, tem base bíblica, Hebreus capítulo de número 4 e o versículo de número 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, ela separa a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. É isso que a lei do Senhor faz na vida do seu povo. Mas posteriormente,
nós vamos ver agora a nação de Israel no livro de Números, e aquele povo trabalhando, aquele povo escapando das batalhas, aquele povo passando por vários reinos, e nós vamos perceber que no livro de Números agora, aquele povo entrou em serviço, um povo que antes não estava muito acostumado com guerras, com pelejas e com batalhas, Deus agora vai ensinar como que eles deveriam pelejar. 4 livros se passaram, e agora Moisés vai escrever o 5º livro, o livro de Deuteronômio, o encerramento do Pentateuco. E me chama a atenção porque no capítulo 1 e no versículo de número 1, ele começa o texto dizendo assim, ó, estas são as palavras que falou Moisés mediante a direção do seu Deus. Em outras palavras, Moisés estava dizendo assim, vocês já ouviram muito de Deus, já ouviram da lei, mas eu quero repetir a lei do Senhor para vocês mediante uma ordenança de Deus. E é sobre isso, irmãos, que nós vamos falar nessa noite, sobre princípios para a bênção de Deus sobre o seu povo. O primeiro princípio está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, e o versículo de número 4. Por favor, comigo. Olha o que vai dizer o versículo. Porém vós que chegastes ao Senhor vosso Deus, e hoje todos estáis vivos. O primeiro princípio que eu vejo na vida daquele povo que havia saído da terra do Egito e estava caminhando para a terra de Canaã, era a fidelidade. Robert, fidelidade por quê? Porque todos que foram infiéis, no meio da caminhada, da jornada, da terra do Egito, até as campinas de Moabe, que era onde estava agora Moisés com o povo, o que aconteceu com eles, irmãos? O que aconteceu com eles? Eles morreram. Eles morreram por quê? Eles morreram por causa da murmuração. Eles morreram porque eles reclamaram contra Deus. Eles morreram porque se levantaram contra Moisés. Eles morreram porque Deus dava e era um povo insaciável. Mas naquele grupo existia algumas pessoas que tinham um sentimento. Robert, qual era esse sentimento? Eles eram fiéis ao seu Deus. E nós estamos precisando, queridos irmãos, nessa última hora da igreja, rever esse sentimento no nosso coração. Um sentimento de fidelidade. Eu me lembro que quando os departamentos dos irmãos cantavam, eles cantavam que queriam ser fiel. E a Bíblia diz que Deus procura só 2 tipos de pessoa na terra. Robert, quais são os 2 tipos de pessoa? Lá no livro de João, capítulo 4, versículo 23, diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. E no Salmo de número 101, no verso 5, diz que Deus procura os fiéis da terra. Não é o pastor, não é o ministério, não é a liderança do departamento. Quem procura é Deus. Por isso, vale a pena ser fiel ao Senhor. Robert, é fácil? Não, não é, irmãos. Nós sabemos que o ato da fidelidade, ele ultrapassa as barreiras que nós temos aqui, que são essas 4 paredes. Porque a fidelidade, ela não é vista só quando nós estamos no momento do culto, ela é vista quando nós estamos em casa. A fidelidade, ela não é vista somente quando eu resolvo dar uma cesta básica para alguém e às vezes me dispor, mas ela também é quando nós estamos, às vezes, naquele momento de adversidade, alguém nos procura e a gente, por causa do problema da provação, o que a gente faz? A gente fecha o coração. Mas me chama a atenção porque olha o que aqui vai dizer Moisés. Ele diz assim, ó, porém vós vos chegastes ao Senhor vosso Deus. E porque vocês chegaram, porque vocês foram fiéis, porque vocês não pecaram, porque vocês aceitaram os estatutos do Senhor, vocês estão vivos hoje. Você já parou para pensar, querido irmão? Quantas pessoas passaram no decorrer da sua caminhada cristã e eles já não estão aqui mais? Que eles permitiram que a sua fé, ela morresse, mas Deus nos sustentou com a sua graça e misericórdia, e nós estamos aqui para servir aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Robert, mas existem momentos que nós somos infiéis? Existe ou não existe, irmãos? Pastor Elias sempre usa uma expressão no culto de ensino, ele diz assim, irmãos, se nós fôssemos tirar o dízimo do nosso tempo, nós tínhamos que tirar 2 horas e 40 minutos para Deus por dia. E quanto que nós tiramos? Não responde alto não, irmão.
Quanto tempo nós tiramos para Deus? A gente vem no culto, relógio eu acho que tinha que ser até proibido na igreja, que tem irmão que dá até dor no pescoço de tanto olhar para cima. Porque nós não vemos a hora. A gente chega, o culto começa às 7, a gente chega às 7h15 e a gente não vê a hora. A hora que o irmão começa a ministrar a bênção apostólica, tem irmão que já está dando partida no carro. E nós precisamos rever, porque nós saímos da nossa casa com o intuito de prestar ao eterno Deus a nossa adoração, o nosso louvor, de reverenciar aquele que pode todas as coisas. Aí Paulo vai escrever sobre isso, me chama a atenção quando ele escreve a Timóteo, e ele diz assim, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Ainda que nós venhamos falhar, ele continua sendo Deus. Ainda que nós nos esqueçamos dele, ele não se esquece da nossa casa. Ainda que nós muitas vezes esqueçamos da sua obra, ele fala assim, mas eu envio outro, eu levanto outro, eu abençoo, eu abro a porta, eu multiplico, porque Ele é fiel. Quer ser fiel, irmão? Aprende com o Senhor, porque Ele permanece fiel, independente da circunstância. Mas eu vejo uma segunda atitude nesse capítulo 4, daqueles homens que estavam ali, porque quem não foi fiel, morreu. 40 anos não foi o atraso de Deus, 40 anos foi o tempo de Deus para fazer com que os infiéis ficassem para trás. Versículo 41, olha aqui do capítulo 4, olha o que vai dizer o texto. Então Moisés separou 3 cidades daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol, para que ali se acolhesse o homicida, por erro matasse ou ao próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum. E se acolhesse também a uma destas cidades e vivesse, a Bezer no deserto, na terra que plana para os Rubenitas, e Ramote e Gileade para os Gaditas, e a Golã e a Bazã para os Nassatitas. Olha aqui. O que Moisés estava escrevendo aqui? Moisés estava lembrando o povo sobre algo que havia sido lá no livro de Levítico, a respeito das cidades chamadas de cidade refúgio. Robert, que cidade que eram estas? Essas cidades, elas tinham as seguintes finalidades. A primeira delas, se alguém cometesse um homicídio, se alguém ele matasse alguém, fosse essa morte uma morte intencional, ou fosse uma morte sem intenção, aquela pessoa deveria fazer o quê? A lei, ela dizia que a pessoa tinha que ser apedrejada, que ela tinha que ser morta, que ela não podia mais ficar na nação de Israel. Mas Deus, irmãos, desde o princípio, Ele é muito misericordioso. E o que Ele vai fazer? Ele diz assim, eu quero dizer para vocês, vocês vão separar 3 cidades ao entorno das 12 tribos de Israel, e estas cidades têm a finalidade de refugiar aqueles que cometerem homicídio. Robert, qual a outra finalidade? As pessoas que eram acometidas de doenças contagiosas, como por exemplo, hoje nós sabemos que tem cura, mas naqueles dias existia uma doença chamada de lepra, que hoje nós conhecemos como hanseníase, e existe em Goiânia, nós sabemos um leprosário, porque quando alguém é acometido por essa doença e ele não tem tratamento por aqui, ele é levado para lá e ele pode se refugiar. Robert, qual que é a segunda atitude que você vai perceber e que você quer dizer sobre quem quer ser abençoado para o Senhor? A segunda ação é a atitude. Porque todos nós, irmãos, olha aqui, presta bastante atenção, um dia fomos acometidos por uma enfermidade mortal, ou por algo mortal que é o pecado. Todos pecaram, disse o apóstolo Paulo, e destituídos foram da graça de Deus. Ou seja, nós fomos distanciados de Deus por causa de Adão. Só que um dia Deus olhou para a terra, olhou para a humanidade, e Ele não olhou surpreso, porque Pedro vai dizer que Jesus ele não morreu quando há 2000 anos atrás o crucificaram. Pedro vai dizer assim, porque Ele é o Cordeiro que foi imolado desde antes da fundação do mundo. Robert, qual é a segunda ação, ou qual que é a segunda atitude que alguém precisa fazer? É se refugiar em Cristo Jesus. Se você veio aqui nessa noite e alguma coisa
coisa, alguma circunstância maculou a sua vida, manchou a sua vida, tomou os teus sentimentos e você está triste, angustiado, eu quero te dizer que há cidade de refúgio aqui nesta noite e você pode tomar a atitude. Robert, qual é essa atitude? É você levantar suas mãos e dizer: eu quero aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu quero receber a oração da igreja porque eu me arrependo dos meus pecados. Aí eu gosto do salmista quando ele escreve o Salmo de número 46. E ele diz assim: Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele é o socorro, bem presente na hora da angústia. Eu não sei como você entrou pelas portas desta igreja nesta noite, mas eu sei que o dono do refúgio está aqui. Eu sei que o lugar aonde nós podemos nos esconder é em Cristo Jesus, e Ele nessa noite está esperando que você tome uma atitude de se aproximar dEle, em nome de Jesus. Aquela cidade de refúgio era uma tipologia de Cristo. Era um tipo de Cristo, era o tipo que hoje a igreja tem. Porque antigamente, necessário era que os hebreus eles fossem até o sumo sacerdote, que eles sacrificassem uma pomba-rolo, ou um cabrito, ou então um cordeiro, para que o pecado fosse expiado. Mas por mim e por você não tem nada disso, Robert, por quê? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Lembra do hino 192? Pelo sangue, fomos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue. O sangue de quem? O sangue de Jesus na cruz do Calvário, que um dia nós dizemos: eu quero esse Jesus para mim. Eu vou tomar a atitude de ir para a presença dEle e de nunca mais me distanciar. Mas se você está distante hoje, há refúgio para você. É tempo de conserto. Nós podemos regressar, porque as portas da salvação continuam abertas. Robert, qual é o outro tipo de atitude ou o outro princípio para que você entenda nesse texto? Está no capítulo de número 6. Por favor, abre comigo. Olha o versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes os teus mandamentos, que eu te ordeno, tu e o teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. O terceiro princípio para um povo que quer, irmãos, ser abençoado é a submissão. Se nós queremos a bênção de Deus, nós precisamos nos submeter àquele que é o dono da igreja e que continua cuidando de cada um de nós. Robert, por quê? Porque Paulo vai escrever no capítulo 12 de Romanos e dizer que a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus é perfeita e que a vontade de Deus ela é agradável. Calamante oramadagassuri miandagai. Nós precisamos nos submeter à vontade do dono da igreja, queridos irmãos. Nós precisamos nos submeter àquele que cuida de nós. Robert, como que se submete à vontade de Deus? Através da sua palavra. Através dos seus mandamentos, através das suas verdades, porque às vezes nós viemos para um culto como o de hoje, ou para um culto de doutrina, e nós temos dificuldade, porque algumas coisas, elas chegam no nosso ouvido e ela mexe com a estrutura da gente. Mexe ou não mexe, irmãos?
E o dia que você vier para um culto e você não for confrontado pela mensagem do Evangelho, alguma coisa está acontecendo de errado. Porque esse é o Evangelho do Senhor Jesus, é aquele que vem e que mexe com a estrutura do ser humano. Os mandamentos do Senhor são a verdade e nós precisamos nos submeter a eles. Presta bastante atenção aqui. Paulo vai escrever a Timóteo, salvo engano, e ele vai dizer assim que nos últimos dias viriam dias trabalhosos. E eu tenho uma notícia para você nessa noite, irmão. Esses dias não vão chegar, esses dias já chegaram. Nós estamos vendo hoje vários tipos de ideologias humanas querendo ser implantado dentro das nossas igrejas, mas nós não podemos aceitar, porque nós temos a palavra de Deus que nós temos que nos submeter a ela. A família, ela é tradicional, ela é constituída de homem e de mulher, de varão e de varoa, e nada vai mudar isso, e nós vamos pregar a palavra de Deus até o fim. Submissão ao Evangelho. Eu gosto de Jesus, ele falando aos seus discípulos, falando assim, ó, quem quiser vir após mim, olha o que Jesus vai dizer. Ele falou assim, ó, você faz o seguinte, você me fala o que você quer, o que você precisa, qual é a porta, qual é o carro, foi isso que Jesus disse? Jesus falou assim, não, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem me seguindo, porque eu vou te abençoar, porque eu vou mudar a tua vida, porque eu vou mudar a tua casa, porque eu vou transformar a tua família, porque eu vou abrir portas sim, mas para isso nós precisamos nos submeter. Porque olha que ele diz, porque para que temas a quem, querido irmão? Para que temas ao Senhor teu Deus. Deus, Ele não é o mordomo, Ele não é o servo, Ele não é o cooperador, Ele é o Senhor desta igreja, Ele é o Senhor da nossa vida. Se Ele não é Senhor da nossa vida, Ele quer ser teu Senhor hoje. Deixa Jesus te conduzir. Existem ações, circunstâncias adversas na tua vida, que você não está deixando Deus ser Senhor. Robert é o pastor que dá culto de ensino, e eu sei disso. Só que essa palavra, ela é a verdade, ela não é verdade só dia do culto de ensino, ela é verdade todos os dias da nossa vida. Nós precisamos nos submeter, queridos irmãos. Infelizmente, nós estamos vivendo hoje um tempo de relativismo moral, relativismo ideológico. Por quê? Isso é pecado? Mas depende, irmão, você gosta? Aí já entra numa outra situação, hedonismo. Te causa prazer? Porque se causar, você pode fazer do seu jeito. Não, irmãos, aqui nós nos submetemos, é o jeito dele, é aquilo que for determinado por ele. Deus vai julgar a sua igreja mediante a palavra. Estou nervoso não, viu, irmãos? Vamos passar para o próximo tópico. Mas é a submissão. E as leis eram leis morais. Era aquela lei que dizia assim, Moisés, se você comprar do teu irmão, a obrigação tua é de pagar. Eram as leis civis. Sabe aquela situação que a gente sai na rodovia, acelerando o automóvel, e a gente passa de 120, o anjo já faz tempo, e depois o que acontece? Chega um anúncio lá do Detran, não chega? Você multou ou foi multado por excesso de velocidade. Existem ainda essas leis que são civis. Para você poder andar por aí, você não pode andar de qualquer jeito, ainda que tem gente que anda, mas você precisa ter pelo menos documento. É filho de quem? Nasceu aonde? Nasceu quando? E nós precisamos entender que o Senhor da igreja, Ele se agrada dessas coisas. Irmão, já viu que gente, olha aqui, olha para a Bíblia, Deus gosta de gente que quer andar segundo aquilo que Ele determinou. Um dia o Satanás levantou, entrou numa fila, e está lá, Jesus ou Deus olhou para ele e falou assim, Satanás, da onde você vem, Satanás? Ó, Senhor, eu venho de rodear a terra aí, eu estou dando umas voltas aí faz uns dias, me permita. E eu estou rodeando a terra aí. Ele falou, ei, Satanás, eu tenho um servo lá embaixo que gosta de andar certinho. Viu como que é Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? A Bíblia diz lá no capítulo 4 que a sociedade ou a humanidade havia sido corrompida.
mas no capítulo de número 5 a Bíblia diz assim: porque achei a Noé, homem reto e íntegro e justo. E nós precisamos pedir: Jesus, me ajuda a me submeter à tua vontade, para que eu possa, Senhor, ser enxergado como esses homens também. Aí, irmãos, entrava a segunda classe de leis para a nação de Israel, as leis chamadas de leis cerimoniais. Robert, que leis que eram essas? Eram as leis de Israel referente ao culto. Existia um padrão, existia uma norma, existiam princípios de Deus. É por isso que quando o pastor sobe aqui para celebrar a ceia do Senhor, ele diz assim: irmãos, todos quanto foram batizados em águas e estão em perfeita comunhão com a igreja, podem participar da ceia do Senhor. Robert, por que disso? É porque existem leis para os princípios cerimoniais, e quando nós nos submetemos a isso, irmão, o Deus eterno olha para a igreja e diz assim: existe uma igreja submissa, eu vou abençoar eles. Existe um povo que me obedece, eu vou determinar a minha graça sobre a vida deles. Existe um povo que está disposto a me obedecer. Irmão, quem é obediente, quem está disposto a se submeter a Deus, fica tranquilo que a porta fecha hoje, mas amanhã Jesus abre outra. Fica tranquilo que a enfermidade bate, o diagnóstico do médico diz não, mas amanhã Jesus diz sim. Fica tranquilo porque a adversidade chega e você fala da onde veio e você nem descobre por muitas vezes, mas você sabe que aquele lá de cima, ele vai se manifestar, ele vai intervir, ele vai mudar, porque ele agrada-se daqueles que se submetem à tua vontade. Só que eu vejo um outro princípio. E o quarto princípio é a escolha. Capítulo 30, por favor, de Deuteronômio. E o versículo de número 15. Olha o que diz o texto. Vês aqui hoje, te proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Em outra tradução vai dizer assim que: eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Deus, queridos irmãos, desde o Éden, Ele nunca disse assim, o fulano de tal vai ser minha marionete. Não, Ele colocou Adão e colocou a Eva lá no jardim e disse assim, cresçam, multipliquem-se, eu vou vir todos os dias para me relacionar com vocês. Só que vocês têm liberdade de escolha. Vocês vão escolher aquilo que vocês querem fazer. E o grande problema é que se nós não formos fiéis, que se nós não tomarmos a atitude de ficar com Jesus, independente da circunstância, se nós não nos submetermos à vontade de Deus, as nossas escolhas serão erradas. O que aconteceu com a Eva? Ela estava lá no jardim, a serpente chegou para falar com ela, começou então a jogar aquele papinho malandro, e o que aconteceu diante daquela circunstância? Ela foi seduzida por aquilo. Porque nós temos a opção. Nós, a Igreja Assembleia de Deus, acredita em uma doutrina chamada de livre-arbítrio ou livre habitação. Nós não estamos aqui simplesmente porque se nós não virmos, o pastor vai ficar nervoso, o pastor vai ligar, alguém vai reclamar. Não, nós estamos aqui porque nós escolhemos servir o nosso Deus, aquele que salvou a nossa alma, aquele que nos tirou do pecado, aquele que nos redimiu da perdição. Irmãos, coisa boa é escolher Jesus. Coisa boa é nós olharmos, sabermos que existe o bem, que existe o mal, mas nós dizermos assim, mas eu fico com Jesus, mas eu não abandono a Jesus, mas eu não largo o meu Jesus, porque eu quero te dizer nessa noite, que se você não deixar Jesus por nada, não há situação adversa que vá fazer você parar, desanimar. As bênçãos de Deus vão ser sobre a sua vida, as bênçãos de Deus vão ser sobre a sua família, as bênçãos de Deus vão ser aonde você trabalha, mas para isso nós precisamos escolher. E o que vai acontecer com aquele homem? Ele diz assim, eu coloco diante de vocês o bem e o mal.
E quando eu leio isso, sabe de quem que eu lembro? Eu lembro de Josué, no capítulo de número 24 e no versículo de número 15. E ele vai dizer algo muito maravilhoso quando ele diz assim, ó. Ele chama a nação de Israel, junta o povo, Josué, e diz assim, eu quero dizer para vocês uma coisa. Vocês têm hoje a opção, quem que vocês querem servir? O nosso, ou melhor, os deuses dos amorreus em cuja terra habitais? Ou vocês seguirão a outros deuses? Ou vocês vão seguir o Deus que nos tirou daquela terra e nos trouxe lá de além do Jordão? Ele colocou a opção diante da nação. Só que eu gosto muito de Josué quando ele... Eu fico pensando assim, irmãos, o texto não vai dizer não, mas eu fico pensando que Josué naquele momento ele se posicionou como um servo de Deus, e ele diz assim, ó, porém, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós não vamos deixar Deus por nada, nós não vamos desviar por nada, nós não vamos nos entregar a esse mundo por nada, nós vamos permanecer com o Senhor Jesus. A escolha. E quando eu falo de escolha, eu lembro de família, eu lembro da casa de Josué, eu lembro do Salmo 127, irmãos. Porque nós estamos tendo alguns pensamentos meio que diferentes do que diz a Bíblia. Quando a Bíblia diz assim que os filhos são herança do Senhor, e eles são como uma flecha na mão do valente, isso fala de escolha. Porque Deus te deu os filhos. Ele te entregou para você administrá-los, eles são do Senhor. Só que como uma flecha nas mãos do valente, ou seja, na sua mão, pai, mãe, assim são os filhos. E quando o valente ele está com a flecha, o que ele tem, irmãos? O poder. Primeiro que ele tem domínio sobre ela. Segundo que ele tem o quê? É ele que resolve para onde e como que ele vai empunhar aquela flecha. E quando eu li essa palavra e Deus falava comigo de escolha, antigamente, queridos irmãos, eu me lembro que eu era criança. E meu pai trabalhava na roça, tirava leite, a minha mãe ajudava ele. E eu me lembro que chegava no dia, à tarde, nos dias de culto, nada nos impedia de ir até a casa do Senhor servir o seu santo nome. Eu não estou aqui nessa noite, muitos irmãos estão aqui, não é por obra do acaso, mas é porque um dia meu pai foi valente e ele direcionou-nos para dizer para onde nós deveríamos ir. A responsabilidade, pai, é sua. A responsabilidade, mãe, é sua. E não somente isso, é você também quem determina qual é a força, o quanto você vai empregar de força para que os seus filhos permaneçam na presença do Senhor. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, ensina a criança, como? Ensina? Não é o caminho, irmãos. A Bíblia diz assim, ó, ensina a criança no caminho. Porque se você mandar o seu filho vir naquele ônibus ali de manhã e não vir com ele, a força sua vai ser muito pequena. Porque a hora que você falar assim, você não vai para a escola dominical, eu também não, você também não vai, mãe. Então isso foi determinado a nós temos a escolha. Uma outra escolha que nós temos, sabe qual é? É quando o Salmo de número 128 vai falar sobre a mulher. E o Salmo 128 diz assim, a sua mulher, ela será como o quê? Como a videira frutífera, a roda da sua mesa. Aquilo ali, irmão, fala de um sentimento que nós temos também que escolher. E agora é para nós, filhos. Porque nós precisamos ter comunhão dentro da nossa casa. Mesa fala de comunhão, irmãos. Mesa fala de nós repartirmos as nossas diferenças. Mesa fala de nós repartirmos as nossas dores. E quantos de nós sentamos para almoçar junto hoje? Quantos de nós sentamos sequer para tomar um café? Quantos de nós sentamos à beira da mesa e oramos, pelo menos? Nós temos a escolha. Se a igreja quer, irmão, ser abençoada, nós falamos isso há 2 semanas atrás, nós precisamos resgatar os princípios da família e permanecer aos pés do Senhor Jesus. Olha aqui. Às vezes, existem momentos nas nossas vidas que são únicos.
E eu acho que esses momentos de nós nos assentarmos, pelo menos para alimentar, deveriam ser uma escolha que nós deveríamos tomar outra vez. Eu me lembro de quando eu era pequeno ainda, eu e as minhas 2 irmãs. Lembro como se fosse hoje, irmão. E a minha mãe, nós nos assentávamos, meu pai não gostava, pegava o prato e ia para a sala. Mas eu me lembro que nós tínhamos aqueles momentos de comunhão. Tem dias que eu estou em casa e eu sinto saudade da minha família. Ainda que eu tenha irmão Lazinho, irmão Merinda, mas os irmãos sabem que o vínculo, o laço do sangue é diferente. E o que eu me lembro não era o momento que o patrão ia na porta de casa pagar o salário do meu pai. O que eu me lembro não era aquilo que ele possuía, se o carro era novo, se o carro era velho. O que eu me lembro é naqueles momentos de comunhão, daquelas risadas gostosas, daquele amor que nós vivenciávamos. E é isso que nós precisamos como igreja do Senhor outra vez, pedir: Jesus, me ajuda a tomar essa escolha, para que eu possa entender isso. Olha no capítulo 6, irmão. Porque às vezes você está pensando que é bobagem o que eu estou falando. Olha o que vai continuar dizendo aqui, ó. Versículo 6 do capítulo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E intimarás os teus filhos, e delas falarás em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Olha o que Moisés estava dizendo aqui. Moisés estava dizendo assim: eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam voltar a ter comunhão de tal forma que vocês precisam intimar os vossos filhos e falar dos meus mandamentos para ele. Querido irmão, você tem seus filhos, você tem criança pequenininha no seu colo, e a escolha é sua. Daqui uns dias a irmã Letícia vai ganhar o Davi Miguel. E a escolha é dela. Se ela vai dar o primeiro presente para o menininho, que vai ser uma Bíblia sagrada para ele aprender a palavra de Deus, ou se vai ser o celular. Era isso que Moisés estava dizendo: vocês precisam repetir para o povo que eles precisam da minha lei, que eles precisam da minha palavra. E vocês vão fazer o seguinte: vocês vão fazer com que a minha palavra seja ensinada quando vocês estiverem à mesa comendo. Mas vocês também vão ensinar quando vocês estiverem andando. Mas vocês também vão ensinar a minha lei quando vocês deitarem e se levantarem. Robert, por que nós precisamos disso? Para que nós possamos vivenciar o 5º princípio que eu vejo no livro de Deuteronômio, para que nós possamos receber a bênção do Senhor, que é a obediência. Quantos estão dispostos a obedecer nessa noite, irmãos? Quantos estão dispostos a obedecer ao Senhor nessa noite? E eu vou encerrar, eu não vou ficar aqui forçando nada. Mas olha o que Moisés vai escrever. E será, olha eu lendo o texto de novo, que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Obediência. Obediência é o 5º princípio para que a igreja do Senhor possa ser abençoada. Robert, e esse princípio é para Deus me abençoar só quando eu vim na igreja? Não. Esse princípio é para Deus me abençoar só na universidade? Não. Esse princípio é só para quem mora na zona urbana? Não. Olha o que diz a continuidade do texto. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, e bendito será o fruto da tua terra, dos teus animais, da criação das tuas vacas, dos teus rebanhos. Olha aqui, irmãos, olha como que Deus é maravilhoso. Deus estava falando assim, ó: bendito será o teu cesto, ou seja, aquilo que vocês têm lá dentro de casa. Sabe o pão? Hoje nós não temos cesto, mas nós temos aquela vasilha onde nós colocamos o pão. Deus estava falando assim, ó: eu vou abençoar até o que vocês já compraram. E Deus é capaz, não somente disso, Ele diz assim, ó: eu vou abençoar também a sua amassadeira. Quando vocês resolverem fazer alguma coisa, manipular alguma coisa, eu vou derramar minha bênção sobre a vida de vocês. Deixa eu usar um exemplo aqui, a senhora me permite, irmã Chiquinha? De vez em quando eu vou lá na irmã Chiquinha, e eu chego lá na irmã Chiquinha, a irmã Chiquinha tem uma vasilha onde estão armazenadas as pamonhas.
E quando eu li esse texto aqui, eu lembrei foi disso. Porque Deus, irmãos, Ele tem essa capacidade de abençoar aquilo que você põe a sua mão. Eu nunca saí daquela pamonharia sem entrar um cliente lá e dizer assim sobre as pamonhas ou sobre o pastel que a nossa irmã faz. Mas que delícia de pamonha, mas que pamonha gostosa que é essa. E não é porque você é bom, é porque a bênção de Deus está sobre aqueles que resolvem obedecer a palavra do Senhor. Qual é a tua adversidade nessa noite? Qual é a tua provação? Qual é a situação difícil que você tem enfrentado? Sabe aquele lugar que você trabalha? Está difícil a situação lá, mas Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Aquilo que você pôr a tua mão, Deus Ele vai abençoar. Não é o Robert, é a Bíblia Sagrada que diz. Ah, irmãos, eu não aguento chegar naquele emprego, as pessoas ficam olhando de lado, aí o texto vai dizer assim, ó, bendito serás quando você entrar, mas bendito será quando você também sair, porque Deus, quando Ele cuida de nós, irmão, não tem olho gordo, não tem língua gorda, não tem nada, porque Deus cuida daqueles que estão dispostos a obedecer a tua palavra. Eu estou sentindo Jesus aqui nessa noite, e a presença do Espírito Santo falando comigo, e dizendo para você nessa noite, eu vou abençoar a tua casa nessa noite, eu vou abençoar o lugar que você trabalha. Deus trouxe você no culto deste domingo, querido irmão, não foi para você sair daqui do mesmo jeito, não. Deus vai restaurar as tuas forças, Deus vai restaurar a tua esperança, Deus vai restaurar a sua vida espiritual. Deus, Ele tem visto a tua lágrima, o teu choro, o teu pranto, e Ele está dizendo assim, eu vou mudar essa circunstância no nome de Jesus. Irmão, eu estou doidinho para mim receber a bencinha de Deus. O pastor brinca muito com isso, né? Deus vai me dar uma casinha, uma portinha. Aí olha o que vai dizer o texto aqui. E o Senhor, Ele te dará abundância no fruto dos teus bens. Eu gosto disso, sabe por quê, queridos irmãos? Porque quando nós vamos ver o Evangelho, aqui tudo é um reflexo daquilo que está acontecendo lá na frente. Aí a Bíblia vai dizer assim, porque a medida de Deus, ela é recalcada, ela é sacudida e ela é transbordante. Sabe aquele dia que a gente precisa de uma providência, que a gente precisa de um milagre, e a gente fala assim, eu acho que hoje não chega, eu acho que hoje a porta não abre, eu acho que vai vir um pouco. Não, Deus te trouxe aqui para dizer, vai ser abundante a bênção de Deus para a tua vida, mas você precisa se submeter à vontade de Deus. Turimiam, Doriminai, a série. Calamante oramadagasuri miandagai. Eu sinto Jesus, irmã Laine, dizendo assim para você nessa noite, filha, eu tenho visto tudo quanto tu tens passado, eu tenho visto as tuas lágrimas, o teu choro, o teu pranto, e fica tranquila. Muitas pessoas podem ter te esquecido, mas eu não esqueço de ti. Deus está aqui nessa noite falando com essa igreja. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele vai ser o mesmo eternamente. Coloque-se de pé junto comigo.